Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Glórias a Deus. Eu fiquei muito feliz de vê-los aqui nessa manhã. Eu tenho entendido que o avivamento virá de quatro formas, por 4 ondas. É importante, se você anote isso aí. O primeiro deles é através de uma cultura empreendedora em todas as áreas e esferas sociais. Os profetas de plantão serão consultados acerca de muitas decisões financeiras nas grandes corporações, de mercado no meio dos negócios em relação a produtos e serviços. Os profetas, eles estarão dentro das prefeituras, dentro dos órgãos públicos, nos conselhos federais, liberando conselhos de legislatura, de como trabalhar segundo o perfil da justiça do reino. E nós veremos um mover sobrenatural nesta área. O segundo mover, ele vem por intermédio de uma cultura de oração. E essa cultura de oração, ela vai despertar dons. E a partir desses dons, eles serem liberados, nós vamos ver muitos sinais, prodígios, maravilhas, ou seja, o poder de Deus acontecendo através da vida da igreja. Então nós não convenceremos as pessoas com simples palavras, com mera filosofia humana, racional, terrena, mas nós vamos ter os sinais acompanhando essas palavras que realmente vão transformar destinos. O terceiro mover, ele vem por conta de uma cultura que libera a arte do reino. Por isso eu estou feliz com vocês aqui nessa manhã, porque eu creio que o Senhor está levantando seus profetas, jovens, homens e mulheres, ao redor de toda a terra, e será um movimento global, e você vai ver a cultura sendo sacudida. Você vai ver a área da música, da dança, das artes plásticas, da literatura, muitas pessoas sendo referência nos dias de hoje. E o quarto movimento, sem dúvidas, ele fala de uma postura diferenciada da igreja em relação à santidade e caráter. Nós vamos precisar ter posturas que realmente conferem com o padrão de Jesus, ou seja, vai existir coerência entre o que a gente fala e o que efetivamente a gente vive. Então as pessoas, elas vão entender que aquilo que nós expressamos realmente revela o interior do nosso coração. Isso vai fazer com que uma revolução silenciosa aconteça nos bastidores da nação e o avivamento então chegue. Mas para isso nós vamos estar profundamente comprometidos com aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, amém? Eu quero falar nessa manhã um pouco sobre vestes, e eu gostaria que você abrisse comigo Eclesiastes 9 e 8. Principalmente se falando a dança, quando se fala de vestes, tudo fica um pouco mais fácil de ser entendido. Haja visto que vocês trabalham com figurino, então vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem o teor dessa mensagem. Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Repita assim comigo: em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, em todo o tempo, independente ou indiferente da circunstância que você esteja vivendo,
do ambiente em que você está inserido, do contexto que você está experimentando, as suas vestes, elas precisam estar brancas, precisam estar alvas, precisam estar limpas diante do Senhor. E o segundo recado desse texto fala que o óleo jamais pode faltar sobre a nossa cabeça. Repita assim comigo: preciso de uma unção renovadora sobre o meu chamado. Então, duas coisas que nós precisamos constantemente perseguir nesses dias é que a nossa vida interior ela esteja ajustada à santidade de Deus, e que os ribeiros de azeite que procedem do Espírito Santo da profecia estejam liberados sobre a nossa cabeça. Eu não estou falando simplesmente, ou se é que dá para dizer que isso é algo simples, mas eu não estou falando somente de uma convenção humana que libera um azeite sobre a sua cabeça no momento em que você é ungido. Porque muitas pessoas são ungidas por conveniência, por cargos, por títulos, por posições e por motivações erradas do seu coração. Eu estou falando de uma unção fresca, verdadeira, que procede do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que não tem absolutamente nada a ver com as convenções religiosas de uma instituição evangélica. Eu estou falando daquilo que é gerado no seu espírito a partir de um contato sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Quantos me acompanham nisso? E essa busca incessante por nós estarmos nos assemelhando a Cristo, estarmos sendo cada vez mais parecidos com Ele, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas relações interpessoais, seja nos relacionamentos conjugais, afetivos, matrimoniais, de amizade, ministeriais, onde quer que nós tenhamos vínculos, que não só nós sejamos santos, mas a maneira com que nós nos relacionamos com o outro também seja santa, amém? E aí, com esses dois recados, nós estamos preparados para o dia do Senhor. Nós começamos essa manhã com uma coreografia que marcava exatamente esse dia do encontro do noivo e da noiva, e como nós estamos esperando esse dia. Mais importante talvez do que dados teológicos relacionados à escatologia, com o final dos tempos, sobre se há arrebatamento ou não há arrebatamento, se Jesus vem antes, no meio ou depois da grande tribulação, se nós vamos governar no céu ou na terra. Todas essas divergências, elas são de segundo plano quando eu olho para a pessoa que o Senhor espera para os últimos dias. Será que eu estou me tornando aquilo? Porque de nada adianta eu saber dados históricos de eventos, de fatos ocorridos, ou de quando essas situações irão acontecer, se eu não estou me preparando para este dia. Eu preciso buscar ser a pessoa que o Senhor espera para os últimos dias. Repita assim comigo: eu preciso estar vestido adequadamente para os últimos dias. E falando exatamente disso, em se tratando das bodas, quando você começa a ler sobre esse texto, você percebe que muitas pessoas ficaram de fora da festa justamente porque não estavam vestidos de acordo com as vestes nupciais. Foram pegas despercebidas, distraídas, ocupadas com coisas que o Senhor não nos chamou para nós nos envolvermos. Então, qual é o segredo disso? De nós sermos proativos aos movimentos do Espírito. E de que maneira nós nos tornamos proativos aos movimentos do Espírito? Tendo um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, a ponto de Ele compartilhar os seus segredos com o nosso coração. Ele dirá quais são os passos a serem tomados, quais serão as palavras a serem ditas, quais são as escolhas a serem feitas. É interessante que quando nós lemos a história de Elias, do profeta, nós começamos a perceber que Acabe, ele fez saber a Jezabel tudo quanto Elias já havia feito aos profetas. Ou seja, quando Jezabel descobriu que Elias
tinha se movimentado, Elias já tinha matado os profetas de Baal em nome de Deus. Ocorre que nós somos pegos muitas vezes, ocupados com as nossas coisas e desocupados com as coisas de Deus. E nós sempre estamos levando muitas perdas na nossa vida, porque nós não nos antecipamos ao agir do Espírito. Quando você está conectado a Deus, você começa a se antecipar ao agir, inclusive do inimigo. Seus ardis, suas estratégias, suas ciladas, suas armadilhas acabam sendo descobertas por intermédio da revelação do Espírito Santo, e você começa a se movimentar de forma espiritual. Por isso que muitas vezes nós citamos o texto bíblico que diz que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles são proativos, eles são prudentes. Agora, debaixo do Espírito Santo da profecia, tudo fica mais claro, e nós começamos a receber direcionamentos de como nos comportar em cada estação das nossas vidas, amém? Quando nós lemos, por exemplo, João 16:13, abra comigo, João 16:13, nós entendemos que o Espírito Santo da profecia que está sobre nós, ele nos anuncia todas as coisas que hão de vir, ou seja, nós temos clareza do tempo e do modo, nós sabemos como nos movimentar em relação à vida no Espírito, porque o Senhor nos mostra exatamente como nós devemos funcionar, como nós devemos nos mover e como nós devemos estar vestidos. Esse texto diz assim, João 16:13, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, repita comigo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará aquilo que há de vir. Ou seja, o Espírito começa a testificar no nosso coração todos os próximos passos em relação ao plano de Deus. E você começa a se antecipar e se preparar para esse dia. Com uma vida no Espírito, nós sempre estaremos um passo à frente do nosso adversário e sempre contribuindo significativamente para aquilo que o Senhor está movendo na terra. Quantos estão comigo? Por isso nós precisamos estar com as nossas vestes alvas e brancas e também com óleo sobre a nossa cabeça. E eu quero contar uma história para vocês hoje. Quero que vocês abram comigo em Gênesis 37. Sobre como nós devemos estar vestidos para cada fase da vida. Repita assim comigo: como eu estou vestido comunica as circunstâncias e o cenário ao meu redor, mas não deforma a minha essência. Amém? E diz assim: e tomaram-no e levaram-no na cova, porém a cova estava vazia e havia água nela, e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja na nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava mais na cova, então rasgou as suas vestes. Olha que interessante. Existem fases no nosso chamado, no nosso ministério, que nós seremos lançados dentro de cisternas e usaremos roupas de morte. Todos aqui conhecemos a história de José, conhecemos a história de José enquanto
filho amado do seu pai, e que havia recebido uma túnica de muitas cores, e essa túnica havia sido roubada dele, e embebida no sangue de um animal, e apresentado ao seu pai como se ele houvesse morrido. É interessante que nesse texto ele é colocado dentro de uma cisterna, e a roupa que o pai havia lhe dado é arrancada dele, ou seja, ele é submetido a viver num ambiente de solidão. Sabe aquelas circunstâncias em que tudo aquilo que você pode contribuir para o reino parece que não faz sentido ou não faz significado, e as pessoas arrancam de você a oportunidade ou o privilégio de você somar e contribuir para o corpo? Quando as pessoas não entendem a túnica colorida que o Senhor lhe entregou, ou seja, uma túnica colorida, ela representa profeticamente uma veste multiministerial, ou seja, quando você está disposto a servir com seus dons, seus talentos, seus recursos, sua capacidade, e alguém lhe arranca isso que de mais precioso Deus te deu, que por amor Ele lhe entregou, e agora você está sem poder exercitar aquilo que você foi chamado para fazer, e é colocado então dentro de uma cisterna. Mas esses processos são extremamente necessários na nossa vida, porque as humilhações elas nos treinam. Se José não tivesse passado por esse tipo de situação, ele teria interpretado o sonho de uma forma diferenciada. Quando ele viu os astros se prostrarem diante dele, quando ele viu as espigas se prostrarem diante dele, ele poderia ter permitido que a soberba, a presunção, o orgulho subisse ao seu coração, e ele precisava de um tratamento intensivo de caráter para que esse sonho fosse de Deus na vida dele e não dele na vida de Deus. Eu sei que muitas vezes as nossas ministrações elas são muito confrontadoras, e nós somos levados a renunciar. Repita assim comigo: renúncia. Só que isso é extremamente perigoso, porque no reino é permitido sonhar, não os nossos sonhos, é permitido sonhar os sonhos de Deus. E hoje, muitas vezes eu me sento com pessoas com muitos dons, muitos talentos, com muita capacidade, e pergunto: qual é o seu sonho? Onde você quer estar daqui a 5, 10, 15 anos? E essas pessoas literalmente não sabem responder, porque o processo de renúncia nas suas vidas foi tão intenso e tão grande, que elas foram castradas da capacidade de sonhar, e hoje estão sem esperança, sentadas nos bancos das igrejas. Que proveito o reino terá de pessoas com tanto potencial, de braços cruzados, sentados nas cadeiras da igreja, sem se mover com um propósito? Nenhum. Porque as renúncias não podem roubar os sonhos do Senhor para as nossas vidas. O que nós precisamos fazer é entrar em Deus e descobrir qual é o propósito dele para as nossas vidas, mas não vivermos sem propósito, porque para todos nós o Senhor estabelece um propósito. Muitos de nós colocamos: eu tenho um chamado de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus, porque no Novo Testamento, quando a Bíblia se refere a chamado, está falando da nossa reconexão com o Eterno. Um convite do Senhor Jesus a nós voltarmos à origem, voltarmos a Deus. O chamado original é para nós que estamos caídos retomarmos o nosso padrão original e passarmos a sonhar os sonhos de Deus e produzirmos para o reino aquilo que o Senhor quer que produzimos. Quantos estão me acompanhando em relação a isso? O problema é que nós achamos que chamado é fazer. Não, chamado é ser. Quando Adão cai no jardim, a primeira coisa que Deus faz é procurá-lo no mesmo instante, naquele ambiente chamado Éden, na viração do dia, no dia do contato, do relacionamento, da oração, e perguntar: Adão, onde tu estás? Esse é o primeiro chamado de Deus para nós. Maria, onde tu estás? João, onde tu estás? Pedro, onde tu estás? Jackson, onde tu estás? Porque a nossa condição caída nos tira da presença de Deus, e quando Ele nos chama, Ele nos resgata para o seu propósito. Quantos estão comigo? Aí dentro disso, quando eu volto para Deus, eu vou descobrir não o meu chamado, porque o meu chamado já foi, em primeira instância, a voltar para Ele. Eu descubro a minha vocação.
aquilo que Ele estabeleceu dentro de mim, na eternidade, antes de todas as coisas. Como Ele disse para Jeremias: antes que tu estivesses no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te constituí profeta sobre as nações. Ou seja, há uma palavra redentiva do céu acerca das nossas vidas, e eu e você temos um destino, um plano construído no coração de Deus, esperando por cada um de nós. O problema é que nós estamos distraídos, correndo de um lado para o outro, sem entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, quando na verdade Ele está nos chamando novamente a descobrirmos qual é a nossa vocação. Aí dentro da vocação, depois que você voltou ao chamado, você começa a construir o propósito, porque propósito é construído. Ah, Deus tem um propósito com a minha vida, certamente não é de deixá-lo parado. Deus tem um propósito com a minha vida. Se Deus quisesse que você nascesse e crescesse e evoluísse e desenvolvesse nele, para ficar parado Ele teria te feito uma samambaia, não uma pessoa. E eu vejo pessoas na igreja sem propósito, porque propósito é construir a vocação. A cada dia construir a vocação. E tudo que nós precisamos está exatamente dentro de nós. E nós não podemos culpar as circunstâncias ou as situações pela deformação do nosso caráter, pelo abafamento da nossa vocação, pela dificuldade de nós voltarmos ao chamado ou desenvolvermos o nosso propósito, porque mais importante do que aquilo que fazem conosco é a reação que eu tenho em relação àquilo que fazem comigo. Eu não posso achar que a denominação em que eu estou, a visão do meu pastor, a missão da minha igreja, os relacionamentos, a liderança está atrapalhando o que Deus tem comigo. Não! As situações, na verdade, elas são ferramentas na mão de Deus para forjar o nosso caráter e nos preparar para o dia em que o propósito Ele for pleno nas nossas vidas. Existe um tempo em que acontece conosco a plenitude do chamado. O que é a plenitude do chamado? É que quando eu voltei para Deus, eu descobri a minha vocação nele. E agora eu preciso construir esse propósito para que ele esteja exatamente conforme o plano original do céu. E aí eu vou começar a colocá-lo em prática na minha vida. Mas eu só começo a colocar o propósito em prática quando ele acontece? Não! É quando eu descubro a minha vocação. E a partir disso eu começo a dar forma cada vez mais. Eu preciso construir o chamado, aliás, o propósito do Senhor para a minha vida. Mas eu preciso passar por onde, gente? Pela cisterna. Eu preciso ser jogado nesse lugar onde as pessoas vão arrancar as minhas túnicas, onde as pessoas vão me vender como um escravo, onde as pessoas não vão reconhecer aquilo que o Senhor tem com a minha vida. E aí eu começo a entender que não é só quando eu dou algo para alguém que eu conheço onde está o coração dela, mas também quando eu tiro. Porque como eu vou lidar com as perdas vai definir o quanto eu estou preparado para assumir essa responsabilidade no reino de Deus ou não. O homem, ele é provado pelo elogio, mas também ele é provado pelas perdas em que ele é submetido. Então há algo que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada que se chama resiliência. Repita comigo, resiliência. Porque embora José fosse submetido a todas essas situações, embora as suas vestes fossem diferentes em cada etapa do processo da construção do propósito e do sonho de Deus, ele não perdeu a sua essência. O problema é que as perdas vão nos deformando. As experiências frustrantes vão nos frustrando. As situações complicadas, elas vão, de alguma maneira, nos decepcionando. E nós vamos perdendo as nossas características primordiais, essenciais, dadas por Deus, que na verdade serão tão importantes para a vivência do propósito lá na frente. Quantos estão comigo? Então eu preciso aprender a passar por essas situações. Isso quer dizer que eu preciso dar a volta por cima? Não.
Porque dar a volta por cima é passar pelo problema sem enfrentá-lo, sem lidar com ele. Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que nós lidemos pontualmente, cara a cara com as situações difíceis, para nós vencermos. E aí eu consegui encarar a dor em cada etapa da minha vida com serenidade, buscando experiência, buscando aprendizado, para eu aprender a lidar com esses lugares altos que vão chegar um dia. Eu preciso aprender a lidar com cada etapa da minha existência. Ninguém consegue chegar ao topo sem passar pelos vales. Ninguém alcança lugares altos em Deus sem ter passado por situações complicadas e difíceis. Agora, muitas pessoas querem a visibilidade do propósito, mas não querem passar pelo processo que envolve o propósito, porque nós queremos o brilho, o status, a fama, a glória, o destaque, mas nós não queremos passar pelos processos que vão nos moldar e nos preparar para que a gente possa lidar com todas essas situações. Chega a determinados momentos na nossa vida, e aí a cisterna é um lugar frio, é um lugar de solidão, é um lugar em que não existe nem água, uma cisterna rota, sem água. Ou seja, chega momentos da sua vida que você chega a questionar: será que é verdade esse sonho que Deus compartilhou com o meu coração? Porque a Bíblia diz que Ele dá o querer e o fazer. Será que isso que Ele me prometeu realmente é uma verdade para a minha vida? Porque a palavra, que é a água, ela some. Eu sei que nós não deveríamos ser assim. Nós deveríamos ter uma fé inabalável em todo momento, crer na palavra que o Senhor liberou para as nossas vidas, mas infelizmente nós somos humanos, somos falhos e imperfeitos, e no dia mau, ao invés de confiarmos naquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, e trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, e crer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás da sua palavra, e confiar nas suas promessas, nós desistimos. Infelizmente nós nos esquecemos, e aí as situações acabam ficando um pouco mais complicadas. Aí sabe o que acontece? Passa uma caravana de ismaelitas ou midianitas, herdeiros diretos da bastardia. Os filhos de Ismael estavam indo rumo ao Egito. O lugar era improvável, e as pessoas que o tiraram daquela situação mais ainda. E aí você vai ser surpreendido pelo agir de Deus, porque quem você não imagina que vai te tirar daquela situação, vai estender a mão e vai te acolher e vai te oferecer ajuda, e vai te levar justamente para um lugar que você nunca imaginou estar. Mas isso faz parte do processo. Comprado como marginalizado, vira escória, vira escravo, e aí o seu orgulho é dilacerado por conta de que ele acaba vestindo uma roupa de morte. E aí abra comigo Gênesis 39, de 1 ao 13. Fique nesses textos comigo em Gênesis, para nós lermos um pouco sobre a vida de José. Gênesis 39, do 1 ao 13 diz assim: E José foi levado ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio. Comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o quanto tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia, e José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo.
Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando eles ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ela veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela perguntou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. Ela o pegou pela sua roupa e disse: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que o deixara sem roupa, com a roupa na sua mão, o fugiu para fora. Aí chega um momento na nossa vida que a gente tem a nossa roupa novamente arrancada. Puxa, a gente tinha ganho aquela veste de marginalizado, já tinha ganho aquela veste de escória, que era a veste da morte. Era ruim? Era, mas era a única coisa que podia cobrir a sua nudez. E agora, como servo na casa de Potifar, a sua roupa de servo é arrancada, e ele corre nu, sem roupa. São os processos da nossa vida que são extremamente vexatórios e que nos envergonham. Nesse momento a nossa nudez, ela aparece. Nós acabamos sendo expostos, defraudados, deflagrados diante de todos. E às vezes as decisões corretas da vida vão te levar a esse lugar, porque você não quis se deitar com a prostituição, ou seja, você não quis negociar os seus valores, você não quis prostituir os seus princípios, você não quis perder a sua essência. E muitas vezes você até questiona a Deus e diz: Senhor, o que adianta ser ético? O que adianta ser moralmente correto? O que adianta ser íntegro se eu acabei com a minha vida em nada? Estou nu e envergonhado na frente de todos os servos da casa. Tem tanta gente que faz tanta coisa errada e dá certo, e eu que tento todo dia fazer as coisas corretas, parece que tudo dá errado para mim. Quando nós passamos por esse processo da nossa vida, Deus nos leva a viver essas injustiças, a ponto da nossa reputação ela ser lançada no esgoto, e nós perdermos a vida digna que nós tínhamos. E aí nós passamos por esse processo. Agora, uma das coisas mais impressionantes dessa fase é quando José diz assim: será que eu teria coragem de fazer tal coisa contra o meu Deus? Eu acho isso incrível, porque não tinha ninguém olhando. Ele poderia ter se aproveitado daquela situação, inclusive, já que ele mandava na casa de Potifar, e Potifar era um eunuco egípcio, ele poderia se aproveitar também da sua mulher e manter uma relação extraconjugal em secreto, em segredo. Ele teria muito mais, talvez, regalias do que ele tivesse. Humanamente falando, ele estava com a faca e o queijo na mão. Se ele fosse pensar com um padrão carnal, natural, terreno, ele teria concebido o ato. Mas ele pensou: eu não posso fazer isso com meu Deus. E isso é que vai garantir que os sonhos e os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida, o nosso nível de fidelidade com o Senhor. Mesmo tendo todas as oportunidades na mão para pecar e podendo se dar bem com isso, poder renunciar, porque sabe que esse não é o caminho do justo, que sabe que esse não é um caminho e uma escolha a ser tomada. E o que acontece por conta disso? Ele tem uma aliança alicerçada no Senhor. Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando nós temos um relacionamento, uma aliança alicerçada no Senhor, nós nos tornamos pessoas confiáveis, nos tornamos pessoas leais, nos tornamos pessoas fiéis.
toda pessoa que quebra aliança com Deus, ela não é confiável. Como que você vai estruturar uma aliança com alguém que não tem uma aliança com Deus? Quando um homem, ele adultera dentro do casamento, é porque ele já quebrou a aliança com Deus há algum tempo. Quando um funcionário rouba dentro do ambiente de trabalho e toma para si o que não é seu, é porque ele já quebrou a aliança com Deus há muito tempo. Quando um político cristão, ele ingressa dentro de uma carreira política pública e ele acaba se tornando corrupto, é porque ele primeiramente quebrou a aliança com Deus. Todas as pessoas que se perdem no caminho foi porque, em primeira instância, quebraram a sua fidelidade com o Senhor. O que vai sustentar as nossas caminhadas, o que vai sustentar a nossa jornada é a aliança que nós temos com Deus, o compromisso de fidelidade que nós estabelecemos com Ele, de lealdade. E por conta disso ele pagou 2 anos dentro de um cárcere, de forma talvez indevida, mas ele procurou viver essa realidade do que prostituir a sua identidade para alcançar o benefício próprio. E aí ele esteve sem roupa. Repita comigo: estar sem roupa não significa que o sonho acabou. Sabe por quê? Porque muitas vezes na nossa vida nós passamos períodos sem frutificarmos, e isso não é errado. Toda árvore, ela tem um período de frutificação, mas ela tem um período de seca, em que as folhas caem, em que ela precisa se refazer para a próxima frutificação, para a próxima florada. Então vai ter períodos na nossa vida que não adianta nós ficarmos nos culpando, perguntando a Deus por quê que nós estamos na geladeira, nada de novo acontece, parece que tudo está um marasmo. Mas é porque o Senhor, Ele entende que a nossa vida é feita de ciclos, e agora nós estamos vivendo uma fase sem produtividade. O que nós não podemos aceitar é uma vida improdutiva, mas fases sem fruto elas acontecem, e a gente vai precisar lidar com elas. Gênesis 39, a partir do versículo 20, só 2 versículos, 20 e 21. Quantos estão comigo? E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Ele deu graça aos olhos do carcereiro mor. Agora ele estava sem roupa, mas agora ele recebe o quê? Uma roupa de prisioneiro, uma roupa de escravo, uma roupa de servo. Ele começa agora a poder servir com seus dons. E sabe de uma coisa? Que o que faz a diferença de José dentro da prisão não é a maneira com que ele serve, não é o que ele serve, mas é a maneira com que ele serve. Nós achamos que muitas vezes estarmos envolvidos com o ministério da igreja valida a nossa espiritualidade. Achamos que disponibilizar os nossos dons, os nossos talentos, a nossa capacidade para uma instituição religiosa vai nos dar o selo de qualidade cristã. Não. A verdadeira espiritualidade, ela se demonstra a partir dos relacionamentos. Você já viu aquela questão que tem gente que é o primeiro a chegar nos ensaios, não falta nenhum deles, tem compromisso com as coisas, é exigente, perfeccionista, mas no trato pessoal, no servir o irmão, no ser humilde, no ser compassivo, misericordioso, ser generoso, compreensivo, na hora de exalar a essência de Jesus, não consegue. É muito bom com coisas, mas é muito ruim com pessoas. O que vai construir a nossa jornada, a maneira de Deus, é quando nós tivermos consciência de que tudo aquilo que Deus nos entregou não é para nós, é para servir o próximo. E por mais que as pessoas já tenham
nos vendido, nos deixado nu, nos envergonhado, nos roubado, nos tirado direito, nos causado injustiça. Isso não quer dizer que as nossas dores, as nossas frustrações e as nossas decepções vão calar a voz do nosso coração e a gente não vai mais acreditar em ninguém, não vai servir mais ninguém, não vai conseguir ajudar mais ninguém, porque o grande problema é que as experiências dolorosas da vida vão matando o nosso amor por servir. Porque de tanto ser reprovado, de tanto ser humilhado, nós perdemos a capacidade de amar. E aqui demonstra que o coração de José permanecia no mesmo lugar. Mesmo passando por tantas privações e complicações, ele permanecia com o coração intacto, íntegro, equilibrado. Eu sei que essa roupa de escravo que a gente acaba usando, ela é degradante, ela é humilhante, ela é desconfortável, são trapos que até são descartáveis, qualquer um pode tomar de você, mas é a única coisa que você tem para usar. Chega um momento da sua vida que você precisa apenas estar disposto a servir, e as pessoas perguntam: meu Deus, mas as pessoas só te fazem de palhaço, as pessoas só te usam, as pessoas abusam de você, e você entende que você continua servindo, não só por amor a elas, mas principalmente por amor e fidelidade a Deus, Ele que te chamou. Jesus é o exemplo disso. Ele se despojou da sua glória e se vestiu com vestes de servo para andar entre nós, e nos mostrou o que é padecer pela dor. Quando nós servimos com alegria, nós somos privilegiados, porque há segredos que são revelados somente para aqueles que servem. Lembra em Caná da Galileia, na transformação da água em vinho? Quem foi que viu tudo acontecer? Os servos, os serventes, que estavam lá nos bastidores, fazendo a festa acontecer para os convidados. Eles foram privilegiados porque tiveram acesso aos segredos do reino. Quem serve com alegria tem acesso aos segredos do reino. E essa roupa mostra o quê? Um período de escassez na nossa vida, um período que a gente só serve. Mas nesse período em que nós estamos servindo, Deus vai viabilizando novas oportunidades privilegiadas para as nossas vidas. Gênesis 41:14. Então mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou o quê? As suas roupas, e apresentou-se a faraó. Aqui, se você continuar lendo, os prisioneiros, eles usavam uma espécie de colar de ferro, para que eles não fugissem daquela situação. E sabe que Jesus, Ele nos libertou para que nós fôssemos livres nele. Quem é livre em Jesus pode estar no lugar de maior privação possível, mas vai se sentir livre. O camarada que mais escreveu sobre liberdade no Espírito era Paulo, e ele escreveu isso quando estava preso. Quem é livre no Espírito não condiciona isso ao ambiente, ao lugar, porque ele é livre interiormente, ele é livre no pensamento. E essa é a melhor liberdade que alguém pode ter, porque ela é uma liberdade construída sobre uma plataforma de responsabilidade. Faraó mandou chamar, mandou, mas ele ainda continua sendo o quê? Um prisioneiro. Quando eu sou livre de uma maneira responsável, daí eu entendo o que é ser santo. Santidade, repita comigo, santidade é ser livre com responsabilidade. Então a própria ação do Espírito Santo em nós, o próprio caráter de Cristo vai operando em nós uma consciência de que nós temos limites. Nós ainda estamos com um colar de ferro, nós temos um espaço a respeitar, que foi, até ali foi permitido, e nós não podemos sair dessa jurisdição, porque essa jurisdição, ela nos dá segurança. Deixa eu explicar. Hoje nós estamos falando muito sobre graça, mas me preocupa muito essa graça licenciosa,
essa graça permissiva, que dá às pessoas uma liberdade sem responsabilidade e que muda o nosso conceito de graça para uma liberdade religiosa e permissiva. Quantos estão comigo? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu preciso respeitar os limites que o Espírito Santo propõe. Se eu tenho problema com imoralidade, eu não vou ficar às 2, 3 horas da manhã na frente da internet sozinho brincando nos canais, porque daqui a pouco um pop-up pula lá e eu vou entrar e vou ter acesso a coisas que vão poluir a minha alma. Eu não vou ficar zapeando o canal de madrugada procurando alguma coisa, porque logo a carne vai achar. Eu não vou ficar construindo um relacionamento afetivo, invadindo o espaço que não é meu e permitindo que a pessoa invada um espaço que não é dela, sendo que eu não tenho nenhum projeto de estruturar uma relação verdadeira e santa com esta pessoa, porque isso é defraudação. Eu preciso ter limites de segurança para que eu não perca o sonho, para que eu não perca o propósito. Eu preciso guardá-lo e eu preciso fazer isso com responsabilidade. E aí, abra comigo Gênesis 41, nós já estamos indo para o final. Do 42 ao 45, que diz assim: E tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez servir de roupas de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir do segundo carro que tinha, e clamavam a ele dizendo: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. 3 coisas são importantes aqui, 3 elementos proféticos. A roupa de linho fino, que fala sobre um caráter íntegro, fala sobre a justiça do reino, fala sobre a maneira com que Deus quer que nós estejamos vestidos para o grande dia. O colar de ouro, onde é tirado aquele colar de ferro de prisioneiro e é colocado agora um colar de governo, um colar de autoridade, e o anel que fala sobre a aliança, que fala sobre a fidelidade, que revela um coração íntegro. Nós estamos falando aqui que precisamos respeitar cada fase dos processos de Deus na nossa vida. E muitas pessoas, elas querem pular de uma etapa para outra sem passar o que precisam passar. Isso é muito perigoso. Porque se você não passa o que precisa passar hoje, lá na frente você vai ter que voltar atrás e consertar aquilo que ficou em aberto. Precisamos ter responsabilidade nessa caminhada. Um dia desses, eu estava assistindo um desses programas de cultura e existia uma menina negra na periferia do Rio de Janeiro, que ela estava sendo muito ouvida pelos seus manifestos de causa social. E nessa entrevista, uma das coisas mais interessantes foi que a mãe, também extremamente descolada, aparentemente não eram cristãs, envolvidas com essas causas políticas, marxistas, enfim, ela disse: todo mundo enxerga minha filha como uma criança madura, mas eu a vejo como uma criança, porque embora ela fale coisas que são verdadeiras, ela foi criada num ambiente de manifesto, porque eu e o pai dela sempre fomos envolvidos com isso, então para ela é um ambiente natural. Entretanto eu sei
porque ela ainda é uma menina e não está preparada para o mundo lá fora. Isso me falou forte ao coração, porque nós precisamos respeitar as nossas etapas. Às vezes um pai e uma mãe, por talvez o filho ter estudado um pouco mais do que eles, ter talvez uma dinâmica diferente de vida, por ser mais esperto e ser mais descolado em relação às questões de tecnologia, acham que esse filho sabe mais do que eles, e esse filho passa a mandar na casa. Logo, logo, esse filho, que não teve uma formação de uma família equilibrada e não teve coerência na educação, vai começar a apresentar problemas por falta de limite. O Senhor, Ele nos educa, e nós precisamos aprender por cada fase da nossa vida, porque é um processo de gestação espiritual, e o processo de gestação espiritual não tem a ver com o tempo, tem a ver com nós estarmos prontos. Nós temos uma comunidade terapêutica, Casa de Recuperação, SOS Vida Jovem. Nós temos lá 9 meses para que a pessoa se recupere. Nem todas elas se recuperam em 9 meses, porque a gestação espiritual para uns é 3 meses, para outros é 9, e para outros talvez 3 anos ou mais. Cada um tem seu tempo. Deus trabalha de forma diferente com cada um de nós. Sabe que antes de estar no trono, Davi ele foi ungido 3 vezes. Primeiro diante dos irmãos, depois diante da tribo e por último diante da nação. Antes de ascender ao trono de Israel, ele teve que cheirar esterco de ovelha. Abraão, antes de ser pai de nações, ele teve que renunciar o próprio filho, o único filho da sua velhice, para poder ganhar o governo das nações. Antes de ter Raquel, Jacó, ele esperou 14 anos, ele teve que aturar Lia. Porque antes de receber o que a gente quer, Deus dá o que a gente precisa. E eu tenho que entender que cada situação da minha vida ela é necessária para que o Senhor forje em mim aquilo que precisa ser forjado. Agora, uma coisa eu não posso me esquecer: eu preciso sonhar. Repita assim comigo: eu preciso sonhar. Talvez a gente ministre tanto sobre renúncia, e você renunciou até sonhos que eram de Deus e que não era para você ter jogado na lata do lixo. E agora você está tentando recuperar e não encontrar mais. Onde eles estão? Estão aí dentro. Talvez perdidos, você vai ter que fazer um trabalho para achar, mas eles estão aí dentro. Outro recado que eu deixo para vocês, outro conselho, é que nós precisamos ser resilientes, passar por todo esse processo e não permitir que as circunstâncias elas deformem a nossa essência. Porque você vê que José, ao ter sido jogado dentro da cisterna, até ter assumido o governo da nação, que era a maior nação do velho mundo, ele permaneceu com o mesmo coração. Será que as situações que nós temos vivido têm nos aprimorado, têm nos feito melhorar? Ou tem feito a gente regredir? Tem feito a gente piorar? As circunstâncias não podem mudar a nossa essência. Fique de pé comigo. A minha pergunta para você nessa manhã é: que roupa você está vestindo? As roupas que José, olha só que interessante isso aqui, repete assim comigo: as roupas que José usava refletiam o lado de fora, mas não mudavam o lado de dentro. Às vezes a gente se veste mostrando como nós estamos interiormente. Roupas comunicam uma realidade. Vestes comunicam uma realidade. Em que fase do processo você está? Na cisterna? Na cadeia? Servindo?
ou no governo? E o seu coração, ele permanece o mesmo? Feche os seus olhos. Eu quero chamar aqui à frente pessoas que perderam a habilidade de sonhar. Pessoas que precisam redescobrir os sonhos de Deus. Pessoas que permitiram que as circunstâncias, os cenários da vida matassem o propósito. Eu quero chamar aqui à frente pessoas que precisam entender o chamado, que estão fazendo muitas coisas, mas não voltaram para a origem, estão desconectados do coração do Pai, não sabem quem são, porque é somente voltando para Deus que nós vamos ter a nossa identidade restaurada. E sem identidade restaurada, não adianta nós fazermos 1000 planos, sonharmos 1000 coisas, porque nós vamos estar desalinhados. Aquilo que nós vamos fazer precisa andar de comum acordo com aquilo que a gente é. Eu quero chamar aqui à frente pessoas que precisam ter coragem para assumir a sua vocação, que estão perdidas em relação ao seu projeto de vida. Pastor, eu não posso ter projeto de vida, porque eu já entreguei a minha vida para Deus. Eu não estou falando do seu projeto ambicioso e pessoal de vida. Eu estou falando do projeto que Deus tem para a sua vida. Talvez você esteja fazendo o seu projeto de vida acontecer, e não o projeto de Deus. Aí para você, essa manhã é uma manhã de renúncia. Porque você já fez 1000 coisas, entrou em 1 milhão de cursos, entra no emprego a cada 3 meses, e a sua vida ciclicamente é uma vida de começar e não terminar, começar e nunca acabar, porque você não sabe quem você é e você não sabe para onde você está indo. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que não tiveram coragem ainda de despertar para construir o propósito. Voltaram para a origem, sabem quem são, porque isso pode acontecer também. Tem claro a sua vocação, mas o projeto de vida, o propósito de vida, ao invés de estar sendo construído, está engavetado. Você está sendo vítima da passividade, parece que está acorrentado, entra ano e sai ano e as coisas não acontecem. Nós queremos orar com você. Glória, glória eu te dou, Jesus.
algumas pessoas nessa manhã. Talvez você vai ter que mudar a sua movimentação nesse tempo. E quando eu falo em movimentação, eu não estou falando em passos de dança, em formas de atuação. Eu estou falando uma postura de vida, na forma como você está se movimentando, na sua totalidade da sua vida. Talvez alguns retornos precisam ser feitos. O Senhor fala em Apocalipse para uma das igrejas que ela perdeu o primeiro amor. E ele fala e ele exorta ela: tenho contra ti que perdestes o primeiro amor, volta nesse lugar. E isso trata de um reposicionamento. Fala de uma igreja que ela caminhou num lugar e ela foi perdendo algumas coisas na caminhada. E ela precisa voltar a esse lugar que ela perdeu para poder começar a desenvolver, só que agora com uma ótica diferente, só que agora com um entendimento diferente. Talvez você esteja com crise de existência, uma crise de identidade, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Eu vejo que o Espírito está redirecionando você. Eu vejo que Ele está reposicionando você num lugar. Se abra para Ele. Não coloque reservas para aquilo que Ele vai fazer. Deixa Ele te mostrar o caminho. Deixa Ele te apontar para o lugar. Por mais que te custe alguma coisa, por mais que custe você renunciar tudo, nós somos chamados para renunciar mesmo. Somos chamados para renunciar a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, e viver aquilo que Ele tem para nós, os sonhos dEle e os projetos dEle. Me leva à sala do
declaramos que Tu és o primeiro nas nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, que Tu és o primeiro. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor tem preeminência nas nossas vidas. Que o Senhor tem o nosso coração, as nossas vidas nas palmas das Suas mãos. Nós não queremos mais nos movimentarmos, Senhor, por nós mesmos. Nós não queremos mais movimentos antigos que não condizem mais com esse tempo, Senhor. Nós queremos ser relevantes agora, Senhor. Nós queremos ser relevantes para aquilo que Tu estás fazendo nesse tempo, Pai. Tira de nós a movimentação errada. Troca as nossas vestes, Senhor. Troca as nossas vestes, Senhor. Nós entramos num reino onde perder é ganhar com o Senhor, onde o menor é o maior. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, Senhor. Nós estamos aqui para fazer a Tua vontade. Tira do nosso meio a vaidade, Senhor. Tira do nosso meio a vaidade. Toca nas nossas intenções nesse tempo. Muda as nossas intenções, Senhor. Às vezes nós nos movimentamos de uma maneira correta. Às vezes nós fazemos as coisas que é para fazer, mas as intenções do nosso coração estão corrompidas. E nós queremos ser transparentes nesse momento. Nós queremos nos despir diante da Tua presença, para que o Senhor possa olhar as nossas imperfeições e para que o Senhor possa nos tocar, para que o Senhor possa nos amar. Nos ajuda, Senhor. Uma adoração sincera. Arranca uma adoração sincera de nós, sem máscara, sem maquiagem. Tira do nosso meio a hipocrisia, Senhor. Tira de nós, do nosso coração, a hipocrisia. Muitas das vezes nós falamos que o Senhor é o primeiro nas nossas vidas, que a vontade do Senhor é soberana sobre nós, mas às vezes isso não é uma verdade, porque nós não estamos dispostos a morrer ainda. Nós ainda nos ofendemos. Deixamos a ansiedade tomar conta de nós. Nós Te entregamos, Senhor. Nós nos despimos diante de Ti nessa manhã. Nós mostramos que haja luz onde há trevas. Que as nossas vergonhas estejam expostas nesse lugar. Em nome de Jesus. Estou apaixonada, não há nenhuma perda. Continue orando ao Senhor. Essa canção, ela requer de nós uma responsabilidade. Não cante isso que vai ser ministrado agora de boca para fora. Entenda aquilo que está sendo falado. Entenda aquilo que os seus lábios vão proferir. Quero agarrar-me a Ti.